E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, nessa friaca aqui de São Paulo, a coisa tá feia, mas estamos aqui firmes e fortes, trazendo notícias, informações, bastidores do São Paulo. Então, antes da gente entrar nos assuntos desse vídeo, já deixa seu joinha, deixa seu like aqui que é super importante pra gente. Se você não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho para receber sempre notificações aqui embaixo, ó, de vídeos novos que a gente publica aqui. Bom, galera, vamos falar de más notícias. Joia tricolor do São Paulo está fora da temporada. É isso mesmo, infelizmente, o Caio Careta, né, da base tricolor, disputou esse ano a Copinha e estava, no time principal de São Paulo, estava começando a entrar, começando a dar os ares da sua graça, digamos assim. Fez o gol da vitória contra o Ayacucho no Morumbi. O Rogério Ceni elogiou muito ele na coletiva, bem verdade que disse que ele precisa amadurecer para algumas questões ainda, mas é um jovem muito promissor, de muito futuro. Caio estava com a seleção sub-20 brasileira e nesses torneios caça-níqueis, né, da CBF, nesses torneios completamente sem propósito algum, só para prejudicar os clubes brasileiros que emprestam os seus talentos para essas seleções pífias da seleção brasileira de base. Caio, mais uma vez, com a seleção de base, acabou torcendo o tornozelo direito na final contra o Uruguai o Caio acabou tendo que fazer uma cirurgia. Ele rompeu o ligamento do joelho direito e aí vai ficar simplesmente fora da temporada. Um jogador que o Rogério Ceni estava começando a dar oportunidades, que contava com o jogador para essa temporada. Com a saída do Marquinhos, o São Paulo não tem esse homem de lado de campo, esse ponta, esse cara mais agudo, mais driblador, e o Rogério Ceni via no Caio essas características, digamos assim, e agora com a ausência do Caio, o São Paulo fica numa situação bem complicada e vai ter que trazer alguém assim para ontem, porque realmente o São Paulo fica manco nesse sentido. Não tem jogador de beirada agora, tirando o Rigoni, tirando um Toró, mas não dá para a gente contar com esse tipo de atleta nessas posições. Então, mais uma da senhora CBF, mais uma que as seleções de base acabam mutilando os clubes brasileiros. Foi assim com o Valse, não sei se vocês lembram, o Valse também num jogo de seleção brasileira sub-20, foi lá que ele torceu o tornozelo, foi lá que ele, até hoje, depois de 3 cirurgias no joelho, não voltou. Tomara a Deus que não seja o mesmo caso do Caio, tomara que ele consiga fazer a cirurgia e voltar bem e voltar rápido, mas a gente sabe que uma lesão desse tipo dura, em média, a recuperação em 6 meses. Em média, mais ou menos, o mínimo é 6 meses, ou seja, até ele voltar a treinar com bola, até voltar a ter confiança, pode colocar aí 7, 8 meses. É muito triste, cara, é muito triste a gente ver que o Caio sofreu desse tipo de situação, né? Que a gente está cansado de ver e ninguém faz nada. A diretoria de São Paulo não faz nada, ninguém bate o pé, sempre emprestam as joias aí e o que a gente tem de retorno é isso. Um cara que vai ter que operar o joelho e ficar fora por no mínimo 6 meses. É lamentável, gente, é lamentável. Falando de outros assuntos, né? O São Paulo vai ter o retorno agora de alguns atletas, né, para esse jogo contra o Botafogo fora de casa. O Botafogo está numa situação bem complicada. O Botafogo realmente está com muitos torcedores ali, estão em cima, né, do treinador, estão em cima do novo presidente, o novo dono do Botafogo, né, o John Textor, né, se eu não me engano. E aí, gente, o São Paulo vai ter, tomar a Deus, que vencer a primeira fora de casa e que seja contra o Botafogo. Vamos ter que aproveitar essa fase tenebrosa do Botafogo, que está praticamente na zona do rebaixamento, se eu não me engano. Com o resultado de ontem, o Botafogo perdeu em casa no Engenhão para o Avaí. E o São Paulo, gente, pelo amor de Deus, o São Paulo é muito melhor que o Avaí. O São Paulo vai ter que ganhar esse jogo. É bem verdade que são jogos diferentes, são climas diferentes, mas o São Paulo vai ter que aproveitar essa maré tenebrosa do Botafogo e conseguir a vitória, né?
Então a gente tem algumas novidades, eu quero fazer um vídeo específico disso, de jogadores que estão à disposição do Rogério. A gente tem o retorno do Igor Gomes, provavelmente, a gente tem o retorno do Arboleda. Então vamos ver como o Rogério Ceni vai montar, né, o São Paulo nesse sentido, porque o São Paulo vai ter que ganhar, o São Paulo vai ter que vencer fora de casa, vai ter que ter essa primeira vitória, que seja agora, contra o Botafogo, aproveitando esse momento deles bem conturbado. Reforços, vamos lá, vamos falar de reforços. Eu até deixei aqui para eu não me atrapalhar e trazer para vocês mais ou menos as notícias, tá? Gente, reforços é o seguinte, o São Paulo agora vai ter que olhar de toda maneira para o mercado, né? A gente aí não tem nomes aí que a gente imaginava que viriam para o São Paulo nessa janela de transferências, não vão vir mais. Casos aí de Igor Rabelo. Igor Rabelo, o zagueiro do Galo, fechou com o Galo, novo contrato, vai até 2025, esquece Igor Rabelo. O São Paulo então vai ter que urgentemente ir atrás de um zagueiro. Não tem como, né? O São Paulo precisa ir atrás de um zagueiro, tem somente 2 zagueiros de fato de ofício, que seria o Diego Costa, 3, né? Diego Costa, Arboleda e Miranda, o Léo, que é improvisado, mas que hoje também já pode ser tratado como um zagueiro. No mais tem Beraldo e Luizão, cara. Só que esses caras não podem ser colocados em fogueira. O Rogério Ceni tem muito cuidado com os jogadores da base para não queimá-los antes da hora. Então São Paulo vai ter que ir atrás de um zagueiro. Não tem jeito. Um deles fica suspenso, o outro se machuca. E aí? Vai colocar Luizão e Beraldo em jogos complicados de Copa do Brasil, de Sul-Americana eventualmente, indo nas partes mais agudas, né, da competição? Não tem como. Vai ter que trazer um zagueiro. Não tem como fugir. Outro, meio-campista. São Paulo vai ter que ir atrás de um meio-campista, gente. Não tem como. Provavelmente São Paulo vai perder um atleta, pelo menos, nessa janela. A gente está tratando aí de alguma joia da base, sei lá, Rodrigo Nestor, o próprio Pablo Maia, de repente Igor Gomes. O Sara está um pouco atrás por conta da lesão dele, ele perdeu um pouco de holofote, mas, cara, o São Paulo provavelmente vai perder um atleta do meio. Já trouxe o André Anderson pensando nisso, e o São Paulo vai ter que olhar para algum atleta também de meio campo, né? Tem muita questão aí também de um volante. Gabriel Neves pode ser que não permaneça, então o São Paulo também está olhando nessa posição. Olha aí, já são 3 posições, né, que a gente está olhando aí: meio campista, volante, zagueiro e um atacante de velocidade, como eu estava falando para vocês. Não tem como o São Paulo não ter um cara de beirada de campo. Rogério Ceni pediu isso sempre, e agora com a lesão do Caio, São Paulo vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que trazer. Muita gente falou do Luca Aureliano, o meia do Vélez. Gente, esquece, esse cara é caríssimo, esse cara está muito bem no Vélez, e o São Paulo teria que despender uma quantia gigantesca para tirar ele. Ele tem uma multa astronômica. Esquece esse cara não vai vir. É um meia muito jovem, promissor, também tem mercado na Europa, os times europeus já estão de olho. Esquece Luca Aureliano, esse cara não vai vir. Soteldo, essas coisas aí que surgem na mídia, esquece, gente. São Paulo vai ter que ir atrás de alguém alternativo, vai ter que usar criatividade. São Paulo não tem grana, vai ter que trazer alguém em fim de contrato, né, que esteja livre, alguma coisa assim, e vai ter que ter esse uso da criatividade para trazer jogadores, porque o São Paulo vai precisar se reforçar para a sequência da temporada, tá bom? Sabendo de mais informações, obviamente eu trago aqui. Galera, obrigado pela audiência mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu joinha, que é super importante pra gente, tá bom? Eu volto amanhã em mais vídeo aqui do canal. Obrigado pela audiência de novo. Vamos São Paulo!